Olá. A tipificação do crime de terrorismo está sendo uma preocupação aqui no Senado Federal. E o objetivo é não deixar que o projeto de lei que define punições e caracteriza esse crime prejudique a possibilidade, o direito de expressão do cidadão brasileiro. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o senador Cristóvão Buarque, que trouxe a plenário várias preocupações que suscitaram um debate consistente na casa, né, senador? O senhor está apreensivo com o andamento da discussão desse projeto que define o terrorismo? Estou muito, porque a história mostra que, em muitos momentos, certos regimes, certos governos usaram comoções para prepararem leis que depois usam para impedir a livre manifestação. Uma distorção da lei. Em nome da segurança vale tudo. Isso. Eu não acredito que, nesse caso, por exemplo, esteja buscando proibir, mas estão buscando inibir. A gente precisa de uma lei para prender bandidos e não para assustar manifestantes. Pergunta, a gente precisa de uma lei para prender bandidos? Porque também há o argumento de que leis nós já temos. Não, aliás, nem precisa de lei. As leis já existem. Vamos dizer, então, em vez de precisa, é necessária a lei, que já existe, para prender bandido. Então, o debate aqui dentro, senador... Essa aí está vindo para assustar os manifestantes. Porque agora... Faz anos que essa ideia de terrorismo vem sendo debatida. Porque nós vamos sediar eventos internacionais. A Olimpíada já tem uma história, em 73, um trauma em relação a esse problema de terrorismo, onde atletas foram sequestrados e assassinados. Nada que ver. O que houve em 73, não, em 72... Em Munique. Com isso. Nada que ver, nada que ver. Ali não foram manifestações, ali não foi gente provocando pânico. Não provocaram pânico, não. Foram lá e mataram atletas. Não, mas peraí, grupos terroristas específicos. A justificativa para se discutir a lei do terrorismo agora seria que nós vamos sediar, e isso é uma lacuna, um vazio legislativo de leis, mas que isso nada tem a ver com a questão da expressão, direito de expressão. Né? Não a gente ouve isso no plenário. Não, eu acho que não tem diretamente, mas tem indiretamente, que assusta. Qual é o pai que vai deixar o jovem filho de 16, 17 anos ir para uma manifestação, quando agora pode ser acusado de terrorismo, se lá acontecer algum pânico, que ele não tem nenhuma responsabilidade. E ficar preso de 15 a 30 anos, inclusive, né? Então, vamos ver, isso está assustando, gente. E isso vai conseguir impedir as manifestações, vai. Essa lei vai conseguir. Não precisa botar mais polícia, vai impedir as manifestações. E o pior é que não impede o terrorismo. O terrorismo é uma coisa clandestina. Terrorismo é uma coisa escondida, que entra num avião e derruba o avião. Não é uma lei dessa que impede isso. Isso aí impede medidas de segurança e medidas que fiscalizem quem é que entra nos lugares. Eu espero que os estados tenham detectores de metal. É por aí que a gente tem que fazer medidas de segurança, não uma medida inibidora das manifestações da população, inclusive se for contra a Copa. Eu não vejo necessidade de lei para impedir esses atos que estão chamando de terroristas. Agora, os verdadeiros atos terroristas, essa lei não vai resolver nada. Porque é escondido, é clandestino. O terrorista vai por debaixo, não vai por cima. Mas a lei é feita em caso, para tipificar essa ação, né? Para enquadrar essa ação. Não é essa lei que eu estou vendo. Essa lei que eu estou vendo... O que é que tem de ameaçador nesses projetos? Aonde que está aberta a brecha? Por exemplo, coloca incitar, nem ações, incitar pânico. O que é incitar pânico? Imagine um cara que está no ônibus, o ônibus quebra, ele não vai conseguir chegar em casa, a mulher está doente, ele fica irritado, dá um grito, isso aí provoca um pânico. Esse cara vai ser terrorista? Pela essa lei vai. Esse cara é um assustado, é um desesperado, não é um terrorista, mas ele vai causar um pânico pela reação dele espontânea, de indignação, de raiva, de frustração. É terrorista. Terrorista é aquele que sai de casa para cometer um ato terrorista. Esse é o terrorista. A lei não diz isso. Aonde que esse projeto de lei bota em risco um internauta que esteja organizando um rolezinho? Na minha interpretação, sim. Imagine
que um menino ali convoca os 50 primos dele para ir para um rolezinho. No meio daquele rolezinho vem um que não é nem primo dele, que provoca uma arruaça. Essa arruaça gera um pânico. Esse menino pode ser acusado. Por esse projeto de lei tem essa possibilidade? Pode, está escrito incitar. Ele incitou a reunião. A reunião, não o pânico. Mas não está claro isso. Ele incitou a ida daquele grupo ali. Porque quem é que garante pela lei que ele não vai ser inculpado também? Senadora, a gente tem 3 projetos principais tramitando sobre terrorismo. Um é da Comissão de Sistematização, que está regulamentando a Constituição, não é isso? Um é da própria reforma do Código Penal e mais um projeto que estava mais trabalhando em função da Copa. Falava até de falsificação de credencial, falsificação de ingresso, que também não é exatamente um problema de terrorismo, né? Não é. Então, isso daí é uma questão de gestão do processo de segurança. Basta isso. E fora isso, prender bandido. Prender e não soltar facilmente. Por exemplo, mudar regras para não ficar tão fácil habeas corpus. Eu acho que isso precisa, mas não precisa ser chamado de terrorismo. E a iniciativa do secretário de Segurança do Rio de vir aqui trazer uma proposta de projeto direcionada para corrigir essas truculências? Eu acho bem-vinda, mas eu acho que eu não sei porque. Agora, hoje, quando eu abri meu discurso, eu falei que em 2006, em julho, eu já fiz discurso alertando que o Brasil vivia uma guerra civil. E até disse mais. Lá eu usei a expressão terrorismo. Eu usei a expressão. E que a gente precisa fazer alguma coisa. Porque estavam aterrorizando as pessoas. Estavam aterrorizando os bandidos. Foram aqueles bandidos da PCC. Sei. E, na verdade, eu usei terrorismo em um sentido quase que metafórico, porque estavam aterrorizando. Então, eu já falo nisso há 10 anos. Ninguém fez nada para entender por que tem esse clima. Por que o povo está descontente? Essa é uma pergunta que a gente devia fazer. Por que o povo está com raiva de nós, políticos? Essa pergunta a gente devia fazer. Em vez disso, dizer, se você estiver com raiva da gente, gritar num lugar e der um estouro da boiada, você é terrorista e vai pegar 30 anos de cadeia se alguém for atropelado no meio e morrer. Mas, senador, quando o senhor trouxe a preocupação para o plenário da Casa, seu discurso sofreu uma série de apartes, outros discursos foram feitos a partir... O de hoje, dia 12 de fevereiro, aqui quarta-feira, já é um prolongamento, desde ontem que essa discussão já está aquecida aqui no plenário. O relator da matéria em plenário, senador Eunício, e o relator de uma das propostas, senador Romero Jucá, e o relator do Código Penal, senador Pedro Táxi, os 3 concordaram com o senhor. O senhor não está otimista com esse apoio? Nem tanto. Sério? Não estou ainda não. Primeiro porque, eu não sei, às vezes aqui a gente faz isso e na hora H sai do outro jeito. Mas segundo, eu não estou otimista porque o fundo da questão a gente não está debatendo. O fundo da questão é por quê? Vamos supor que seja realmente ato terrorista. Tem que perguntar por quê. Não pode achar que todo ato terrorista, supondo que seja, é de um débil mental, é de uma pessoa que nasceu para... Não é uma tara. Algo criou, não nasceu desse jeito. Nós criamos, pela nossa omissão, por fechar os olhos a um cara que desvia merenda escolar, por dinheiro de merenda escolar. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Tirar dinheiro de merenda escolar e desnutrir crianças. E a gente fecha os olhos. Elege esses caras, vota neles, passa a mão na cabeça porque é político. Isso sim que é um terrorismo grave. Agora, eu temo, sobretudo, por que nesse momento da Copa? Esse meu discurso, que falava em terrorismo... Da Copa e que antecede as eleições. É de 2006, meu discurso, falando que o Brasil tem uma guerra civil, que esses caras que estão aí estão aterrorizando, convocando o Senado para discutir o que fazer. Ninguém ligou. Chega na véspera da Copa, você quer fazer uma lei antiterrorista que certamente vai aterrorizar os jovens desse país que pensam em ir a uma manifestação. Eles não vão mais querer ir. Não vão. Não vai precisar nem de reprimir. Isso vai esvaziar, talvez, as ruas. Agora, vamos supor o contrário. E se o povo for para a rua, apesar disso? É proibido usar máscara. E acho que tem que ser proibido mesmo. Máscara não deve ser permitido. Mas segundo o senador Jorge Viana, não precisaria nem de uma lei do antiterrorismo para proibir o uso de máscara. Ele diz que precisa regularizar a Constituição, mas já poderia, foram presos alguns. Agora eu pergunto, e se 5 mil forem mascarados?
no clima de raiva que está aí, de descontentamento, o que a gente vai fazer se em vez de 5, 6 mascarados forem 5 mil? Todo mundo mascarado. E pode acontecer. Não é impossível. Então, essa lei, ela é, a meu ver, para assustar. Não é nem para ser implantada nem executada. Não é nem para isso. É para assustar. E está conseguindo. Está assustando. Eu não vejo nenhuma manifestação aí pacífica avançando. O povo, eu acho que está assustado. E isso é contraproducente para a democracia. Sabe por quê? Porque essa casa aqui, nós todos, a gente só acorda com o grito das ruas. Em junho teve o grito. A gente acordou, fez umas coisinhas ali e cada um se acomodou de novo. Parando essas manifestações, nós nos acomodamos. E o Brasil não vai bem, gente. O Brasil está mal. O Brasil está mal na economia. O Brasil está mal no endividamento. O Brasil está mal na insegurança. Na insegurança, eu não falo nessa teoria, não. Na insegurança de 50 mil mortos por ano. Está muito mal na mobilidade urbana. Com certeza. Está mal no humor. Há um clima de tensão no país. O país está tensionado. Está tensionado quem dirige o carro no engarrafamento, está tensionado quem vai dentro do ônibus que veio atrasado, está tensionado quem está em fila, está tensionado com esses rumores de inflação. A gente tem que desanuviar. Em vez de desanuviar, estão assustando. Então, esperamos que esse debate que agora está crescente no plenário seja produtivo, né, senador? Eu espero que seja. E que o Brasil não repita um erro histórico que a história conta tantas vezes em nome da segurança, quantas distorções são cometidas, né? Na história contemporânea isso também está registrado ainda, né? Vamos prender bandido. Não devemos prender bandido, não assustar manifestante. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.